Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta. Hoje nós vamos iniciar o livro Ação e Reação, de André Luiz. O primeiro vídeo de hoje, 01. Então, primeiro nós temos aqui o prefácio de Emmanuel, que é 1º de janeiro de 1957. Então, Emmanuel, ele começa da seguinte forma o prefácio. Ante o centenário. A 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana, sob a égide do Cristo de Deus, celebrara o seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre. Um século de trabalho, de renovação e de luz. De trabalho, de renovação e de luz. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luiz as páginas deste livro. Escrevendo-o, nosso amigo desvelou uma nesga das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada. Olha só. Escrevendo-o, nosso amigo desvelou uma nesga das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, além do corpo físico, como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. É por isso que entretece os fios de suas considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne. Onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne, que se acumpliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior. O inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos. Quando, pelo relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrangem à temporária
segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que, por vezes, transitoriamente o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, de vez que, nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência é punir e, congenial ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável. Entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo. Olha só. A auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. Não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos, nos postulados que abraçamos,
não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidade definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. Olha só. Mas também um tempo de responsabilidade definidas, para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. E que a doutrina espírita, revivendo o Evangelho do Senhor, é facho resplandente na estrada evolutiva. De fato, o Evangelho de Jesus é esse facho resplandente, é esse sol que ilumina a nossa trajetória, é essa lanterna que trazemos em mãos, que clareia o nosso caminho, os nossos passos, clareia onde nós pisamos. Ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real, da felicidade para a edificação, da felicidade real. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem, para a construção do amanhã, sobre as bases redentoras do Cristo. Então veja bem, em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem. De fato, as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, pois somos hoje o resultado do ontem. Somos hoje o reflexo de existências passadas, nem mais, nem menos. Por isso, o título do livro, Ação, Reação. Por isso, a doutrina dos Espíritos trata muito bem esse tema. Ação, reação, a lei de causa e efeito. Principalmente no mundo de expiação e de provas. Todos nós nos encontramos vinculados a este processo. Então, exigindo-nos trabalho infatigável no bem. Trabalho infatigável no bem. Trabalho ininterrupto. Trabalho
incessante, 24 horas, desejando o bem, praticando o bem, falando no bem, enfim, porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Para a construção do amanhã. Todos nós estamos aqui trabalhando infatigável, ininterruptamente, com o intuito da elaboração do nosso amanhã. Não daqui 24 horas, e sim por toda a eternidade. Exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, saudamos-lhe comovidamente o abençoado centenário. Então, aqui Emmanuel, Pedro Leopoldo, 1º de janeiro de 1957, 1957, 100 anos. Então teve a oportunidade, Chico Xavier, de participar desse momento glorioso na evolução do ser. Como também teve a oportunidade gloriosa Emmanuel de participar desse momento do centenário da doutrina dos espíritos, da codificação do espiritismo aqui na Terra, dessa luz redentora, desse facho de luz que clareia o nosso eu na direção do Pai. Esse Consolador que consola a nossa dor moral, que consola a nossa dor física, nos condicionando a meios de resignação, de aceitação, de abdicação, de renúncia. Pois só a doutrina dos espíritos mesmo, na condição de consolador prometido pelo Cristo, capaz de nos esclarecer a ação e a reação, as desigualdades, a sutileza, o imperceptível, só a doutrina dos espíritos. Então, quando Emmanuel aqui usa o termo uma nasga, é óbvio, uma fagulha, uma centelha, uma fagulha, uma centelha, porque é impossível, creio que se juntar todos os espíritos ministros de Jesus a tratar a respeito de ação e reação
No mundo de expiação e de provas em que nós nos encontramos, durante uns 1000 anos, esses ministros todos não conseguirão tratar a respeito de toda a trama vinculadas à ação e reação, causa e efeito que existe aqui na Terra. Durante 1000 anos, todos os ministros de Jesus tratando desse tema. Porque é preciso entender que 8 bilhões de seres no corpo físico, e no plano espiritual, aproximadamente mais uns 32 bilhões de seres, compondo essa família universal, esse grupo que nós nos encontramos, de aproximadamente uns 40 bilhões de seres em processo de evolução, cada qual traz a sua história, a sua particularidade, o seu conflito, a sua trama. Cada um traz a sua história. Cada ser desses todos encontram-se vinculados à lei de ação e reação, de causa e de efeito. Porque é óbvio, não existe uma ação sem causa, como não existe também uma causa sem uma ação, sem um efeito. Todos nós podemos analisar da seguinte forma: aproxime-se você de uma piscina olímpica e perceba a água ali parada como um espelho. Mas pegue uma pedra e jogue lá no meio dessa piscina para você ver o que acontece. Daí a alguns instantes você percebe que aquele espelho desaparece devido ao tremor, devido às ondulações provocada por aquele objeto lançado ao meio da piscina. Assim todos nós nos encontramos aqui no corpo físico e também na erraticidade. Nós somos o resultado de tudo que nós praticamos e que deixamos de praticar. Esse livro, Ação e Reação, na íntegra, ele muito nos esclarece a respeito de fatores que nós não imaginamos. Há tantas histórias paralelas, há tantas histórias ao mesmo tempo aqui na Terra
que de certa forma podemos comparar as histórias nesse livro que nem imaginamos. É preciso ficar bastante atento, porque não pense você que aqui nós vamos estudar a vida de alguém. Não pense você que nós vamos ler a história da vida de alguém. Por que não? Nós aqui no livro Ação e Reação, nós vamos nos estudar. Aqui nós vamos nos analisar. Eu vou me analisar. Você, da mesma forma. Então, esse é o primeiro vídeo do livro Ação e Reação. Vamos para o segundo, Luz nas Sombras, que é o primeiro tema do livro, no próximo vídeo.